Olá, mais uma vez aqui com vocês, professor Marco Túlio, com fundamentos de vibrações mecânicas, vibrações livres, não amortecidas para sistemas com 1 grau de liberdade. Hoje resolveremos um exercício. Então vamos lá. Bom, pessoal, para variar, né, qual que é o grande desafio aqui de modelagem? Né? É justamente escrever a equação do movimento. Né? A gente vai tratar esse sisteminha que eu vou mostrar aqui agora, que é esse que está sendo animado aqui, que ele é composto por um carro em translação, onde tem um pivô fixo suportando um disco, e solidário a ele temos uma barra e uma massa, tá certo? Então olha só que interessante. Eu quero escrever a equação do movimento desse sistema com respeito à coordenada de rotação, ou seja, é uma coordenada θ, tá bom? Então temos esse carro em translação de massa M1, temos uma mola com rigidez K, ancorando aqui esse carrinho. Nesse pivô fixo aqui, nós temos nele suportado um disco, uma barra, né, uma barra e uma massa pontual na periferia. Né? Então vamos a algumas premissas, né, para esse exercício. Né? A gente está assumindo que esse contato do disco com a massa ele ocorre sem deslizamento. Né? A barra, disco e massa pontual, né, que é essa massa M4, eles giram solidários. Tá? Ou seja, eles estão soldados. Né? O movimento que um fizer de rotação, o outro vai fazer, girando no mesmo ângulo. Todos os elementos são rígidos, não tem nada que se deforme aí, assim, tirando a mola, né? Mas os elementos que têm massa, eles são rígidos. A barra é homogênea, ou seja, seção constante, né? O CG é bem no meio, né, da barra. A barra tem um comprimento L. Um pivô fixo, aqui eu já batizei previamente como sendo o ponto O, esse pivô fixo. O raio do disco é R e a mola tem rigidez K. Tá? Mas antes de continuar, eu queria deixar uma observação com relação a esse exercício. É uma dúvida constante, tá? É uma dúvida até natural, né? Que o aluno, às vezes, ele se sente inseguro de saber que horas que eu considero o peso, que hora que eu não considero o peso, né? Que tipo de situação. Então esse sistema ele vai abordar essas questões. Tá? Por exemplo, essa massa M4 na posição de equilíbrio está perfeitamente no horizontal. Então a gente vai chegar à conclusão que a força-peso dela, a força-peso dessa massa aqui, ela não vai contribuir lá na resposta final, ao passo que a força-peso, devido a essa barra aqui, vai contribuir. Tá? Eu tratei isso no curso introdutório da parte de vibrações livres não amortecidas, vou deixar o card aí em cima para vocês verem, em que eu dei uma simplificada lá, eu dou já umas dicas, né, para a pessoa abreviar os procedimentos, tornar a resolução mais enxuta. Mas aqui eu pretendo com essa resolução desmistificar de uma vez por todas essa questão e provar que aquelas situações colocadas naqueles vídeos, elas são reais, acontecem. Né? Ou seja, economizam tempo na hora de resolver exercício. Mas vamos lá então, vamos seguir. Bom, né, a coordenada de rotação a que me referi anteriormente é a coordenada θ, né, em que todos esses três elementos que giram em torno desse ponto O, e a coordenada de translação do carrinho é x. Tá? Percebam que a gente vai, nesse exercício, tratar de translação acoplada a uma rotação. Tá bom? Então vamos lá. Bom, né, primeiro a gente vai avaliar a parte estática, né? A gente vai pegar aquele problema ali, avaliar a parte estática. Esquece a dinâmica por enquanto, tá bom? Então vamos lá. Então avaliando a parte estática, né, o que eu sugiro sempre, né, sempre, quando a gente for desenhar o sistema, independente da quantidade de elementos que ele possua, a gente dê uma explodida, né, dê uma afastada nos elementos que têm os movimentos em comum. No caso aqui eu afastei simultaneamente disco, barra e massa pontual, que é essa esferinha aqui, juntamente, porque eles estão solidários. E eu afastei aqui o carrinho que está em translação. Tá bom? Já coloquei aqui, como a barra é homogênea, já está aqui representado o CG dela aqui bem no meio. O CG do disco é o próprio ponto O, né, que é o centro de giro do conjunto. E aqui é o CG desse ponto. Como é um ponto, é representativo. Tá bom? Então vamos construir aqui. Primeiramente, a gente tem que dar uma avaliada no sistema, né? Porque como a gente está avaliando a estática, ele vai ter uma deformação inicial, né? Devido ao peso dos conjuntos, né?
aliás, peso do conjunto. Então, pela assimetria do sistema, o que vai causar essa deformação estática aqui? Vai ser justamente essa massa pontual aqui, ó. Porque se não fosse ela, o sistema era simétrico, você não tinha uma tendência. Como temos uma assimetria, então a tendência é que o conjunto, né, ele gire no sentido horário, como está aí. Então, perfeito. Então, se a gente está avaliando a estática, ele vai se deformar um pouquinho e vai equilibrar. Tá bom? Então vamos lá. Então tem o CG ali da barra. Tá bom. Então vamos colocar as forças, né? Primeiro, né, o ponto O, eu já tinha batizado previamente lá no início, é o ponto de giro aqui. Tá certo? Então, e também eu tenho um deslocamento angular aqui que diz respeito à deformação estática. Nesse caso aqui angular, que eu vou representar por θ ST de estático. Tá? Em inglês, né, os caras não traduzem, mas ST é de estático. E se tudo aqui se comporta como um corpo rígido, né, que está girando solidariamente, o ângulo que eu girar aqui vai ser o ângulo que eu girar aqui, assim como em qualquer outra parte da parte que gira, certo? Então tá lá, θ ST determinado. Só que como o sistema está acoplado, né, essa deformação, esse deslocamento angular, ele vai impactar no movimento desse carro aqui embaixo. A gente não pode perder isso de vista. Porque como não tem deslizamento no contato, esse giro aqui ele vai promover a translação desse carro aqui, no caso, obrigatoriamente para a direita. Obrigatoriamente para a direita. Tá certo? Então tem um acoplamento. Então, continuando, né? Vamos colocar as forças aí, né? Aqui, essa deformação que eu me referi aqui, né? Enquanto tem um deslocamento angular estático, eu tenho um deslocamento linear estático aqui, por causa do acoplamento. Perfeito? Então vamos lá, colocar as forças, né? Força-peso do carrinho, a força-peso do disco, força-peso da barra, né, que está atuando exatamente no seu CG, e a força-peso da massa pontual aqui, que é essa esferinha aqui. Tá bom? Então todas as forças-peso foram colocadas aí no meu sistema. E eu classifiquei as forças por cores aqui para não embolar, para não ficar poluído. Então tudo que é verde aqui é força-peso. Tá certo? Então vamos continuar colocando as forças que estão aqui, né, presentes nesse sistema. Obviamente, como o carro ele translada num plano horizontal, eu tenho uma reação normal desse piso. Tá bom? N aqui está apontado. E as forças de reação eu coloquei cor de rosa. Eu tenho a força de uma normal de contato aqui, né? Porque se não tivesse, não teria o atrito de rolamento e não transferiria o movimento. E como é um par de ação e reação, está aqui colocado, N'. E como o pivô aqui é fixo, ele é um apoio, então eu tenho a reação de apoio horizontal, que eu arbitrei, que a priori eu não conheço para onde que está indo, como a gente vê na estática, a gente arbitra e com sinais lá a gente vê o que acontece. E a reação vertical, tá bom? Perfeito. Então vamos agora colocar as forças de vínculo, né? O que é força de vínculo? O próprio nome fala, é o que vincula o movimento de uma parte do sistema que gira com a parte que translada. Como, no caso aqui, quem está promovendo esse deslocamento estático, né? O deslocamento estático é essa massinha aqui que está fazendo com que o sistema gire no sentido horário, avaliando a estática, né? Aquela deformação, né? Eu sempre dou exemplo, quando você sobe no carro, né? Você agrega massa, a suspensão cede um pouco, moto. Então aqui, quem está fazendo ceder o sistema aqui por conta da simetria é essa massa pontual. Então girou no sentido anti-horário, horário, então vai ter uma ação desse disco aqui na parte que gira sobre o carrinho. Então a parte que gira está atuando no carrinho dessa forma aqui, ó, fazendo com que o carrinho vá para a esquerda. Ora, como é um contato e é um vínculo, então tem um par de ação e reação. Então a reação ela aparece lá no disco, conforme mostrado aqui. Tá bom? É uma força de atrito de rolamento, viu, gente? Não é de deslizamento. Né? Porque a gente considera o corpo rígido, não deforma nem nada, perfeitamente circular, em cada instante de tempo é um ponto de contato, né? Que a gente vê lá nas físicas básicas. Bom, e por fim, como a gente tem uma mola aqui na parede, a gente vai ter uma força de elástica. Como o carrinho ele está se movimentando aqui para a esquerda, como orientado aqui, né, com essa seta,
a mola vai ser comprimida. Se ela vai ser comprimida e ela é uma força restauradora, ela vai fazer isso aqui. Ela vai devolver, ela vai fazer com que o carrinho volte à posição original dela. Então a força está apontada aqui dessa forma. E quanto que vale essa força? Simplesmente vai ser... A força elástica é o produto da rigidez pela deformação. No caso aqui, a deformação é esse deslocamento estático aqui, ó. Tá certo? Claro, né? Tá acoplado na parede, né? Vai ter a reação da mola lá na parede também, né? Não é obrigatório colocar nesse caso, porque a gente se atém às forças que estão atuando no sistema, tá? De fora para o sistema. Mas aqui, ó, se a pessoa quiser colocar, ela tá atuando na parede desse jeito que eu coloquei tracejado, e como é um par de ação e reação, a magnitude vale K delta ST, tá bom? Perfeito. Então a gente está avaliando aqui que eu estou observando que não tem mais nenhum outro tipo de força atuando aqui nesse sistema. Nenhum outro tipo de força, tá certo? Então olha só. Então acaba que nós temos dois DCLs, né? Eu até dividi aqui, né? Eu tenho o DCL de tudo que está girando em torno de um mesmo eixo, né? Então eu tenho um DCL1 aqui e um DCL2 que é da parte da translação. Então a gente vai tratar dois movimentos, translação e rotação. E não podia deixar de ser, a gente vai ter que aplicar a segunda lei lá na frente, né, 2 vezes. E aqui na estática também, a gente vai ter que aplicar a lei do equilíbrio, né, do equilíbrio estático, 2 vezes também. Então vamos lá. O que vai acontecer aqui? Olha só. O equilíbrio para a rotação do conjunto disco barra e massa pontual. Então, o somatório dos momentos aí, se é rotação, dos momentos vai ter que ser nulo. Então vamos a eles. Então olha só, somatório dos momentos sempre em torno do ponto O, aqui ó, a gente sempre tem que colocar esse índice para a gente saber em torno de qual ponto está girando, é igual a 0. SH, o que é SH? Sentido horário. Né? O sentido imposto pela simetria aqui, sentido horário. Então o sentido horário é positivo. Todo momento que concordar com o sentido horário, ele vai ser positivo, tá bom? Então olha só, o que vai gerar momento aqui? Né? Vou colocar aqui, já está a expressão, né? O que vai gerar momento aqui? A gente tem que tomar um cuidado, porque olha só, a gente vai ter um momento devido à força-peso da massa pontual e momento devido à força de atrito, né? O que o centro de giro está aqui, e momento aqui por conta da força-peso da barra. Então a gente precisa conhecer, olha só, vou até dar um zoom aqui, a gente precisa conhecer esse braço de momento. Eu nem gosto muito de falar braço de alavanca, eu uso braço de momento, que até do inglês é moment arm, né, que é o braço de momento. Então olha só, eu fiz até um triângulozinho aqui destacado, que o braço de momento nesse caso aqui, então olha só, eu vou voltar para a gente ver como é que é esse braço de momento. Eu transladei esse triângulozinho para a gente entender como é que tira esse braço de momento aqui. Né? Aqui, L sobre 2, por que é L sobre 2? É simples, porque a barra é homogênea e o CG está no meio. Então L sobre 2, aqui tem o ângulo ΔST. Então o meu braço de alavanca aqui, ele vai ser L θ ST dividido por 2. L θ ST dividido por 2. Tá bom? Por quê? Porque os ângulos são pequenos, senão a priori, senão seria seno de θ, mas os ângulos são bem pequenos. Tá bom? Então vou precisar desse braço de momento aqui. Então vamos à expressão, né? Ponto O. Então olha só, eu já adiantei aqui, né, de forma verbal, mas vamos expressar aqui de acordo com a expressão dos momentos, né? M4 vezes o braço de momento dele aqui, ó. M4 está aqui. M4G é a força-peso vezes R, que é o braço de momento. Então está aqui. Positivo. Por que positivo? Porque ele concorda com o sentido horário. Perfeito. Ao momento da força peso da barra aqui, ó. Então força-peso da barra M3G vezes o braço de momento, que está aqui, ó, que é esse carinha aqui, ó, o braço de momento. Positivo. Por quê? Está concordando com o sentido horário. E a força de atrito aqui, ó, atuando na periferia na barra aqui do disco, no ponto de contato. Então a força é a próprio F e o braço de momento, no caso, é o R, é o raio do disco. Está aqui. Agora ele está contrariando o sentido horário, então é negativo. Isso igual a 0. Equilíbrio, né? Tem nada de novidade para nós aí. Então está posto.
Agora a gente tem que fazer a consideração análoga no caso da translação, que a gente tem que tratar aqui segundo o DCL, a translação. Percebam, né? Só lembrando aqui atrás, né, que tem forças aqui que não vão gerar momento, né? N' e as reações de apoio no pivô não vão gerar momento porque elas estão passando pelo ponto de giro, né? A linha de ação delas passam pelo ponto de giro, então o braço de momento é zero. Então aqui, equilíbrio para a translação do carro. Lembremos que não há movimentação na vertical. Apesar de ter forças na vertical, que não há movimentação. O carrinho translada horizontalmente. Então o que nos interessa aqui são as forças que estão atuando, agindo na horizontal. Então vamos lá. Equilíbrio, né? Como o carrinho, devido à deformação estática, está indo para a esquerda, então tudo que for para a esquerda é positivo. Tá bom? Coloquei aqui F na direção x igual a zero. Então tá muito simples esse aqui, né? Eu tenho uma força aqui F concordando com o sentido positivo e a força elástica discordando, né? Se a gente colocar isso aqui da forma de expressão, então vai ficar F positivo menos, né, porque está discordando, K delta ST igual a zero. Então não fizemos nada demais aí. A gente avaliou a estática. Então, o que vai acontecer? Vocês estão vendo que tem F aqui na expressão de cima e F na expressão de baixo. Então o que eu fiz aqui? Eu isolei o F, que a priori a gente não conhece, isolei. Então é muito natural que a gente substitua esse F na equação, na expressão de cima. É isso que a gente vai fazer. A gente vai substituir esse F aqui, ó, aqui em cima. Tá bom? Então vamos ao próximo passo aí. Então olha só, substituir. Eu substituí lá o F por K delta ST. Tá aqui, ó. Tá aqui substituído aqui. Viu? Então perfeito. Aqui a gente vai fazer o quê? Vai só dar uma reorganizada aqui, nada demais. Tá bom? Só que temos forças vinculares, o movimento da parte que gira impacta no movimento da parte que translada. Então eu tenho um acoplamento cinemático, eu tenho um vínculo, né, que me permite relacionar o θ ST com delta ST, ou seja, uma grandeza de rotação com uma grandeza de translação. E isso é muito simples, né, gente, fazer, né? É muito simples no ponto de contato. Como aqui o deslocamento do ponto de contato é comum tanto a parte que gira quanto a parte que translada, olha a expressão que nos permite fazer essa correlação. Ou seja, o delta ST é igual a R, que é o raio do disco, vezes θ ST. Muito simples, né? Que é o comprimento do arco aqui, né? No ponto de contato aqui. Então, eles são deslocamentos comuns. Então, uma vez conhecida essa relação, o que é razoável a gente imaginar? Eu não tenho o delta ST aqui na expressão de cima. E lá no enunciado do exercício, vocês voltarem o vídeo aí, a gente quer escrever a equação do movimento com respeito à variável θ. Ou seja, a coordenada relativa à rotação. Perfeito? Então é isso. A gente vai substituir esse delta ST aqui na expressão de cima. Isso aqui que a gente vai fazer, ó. A gente vai substituir aqui. Para quê? Para comunizar a coordenada, que vai ser em delta ST. Tá bom? Então vamos continuar. A gente vai fazer isso, ó. Substituir. O que eu fiz aqui? Essa expressão com a expressão já é substituída. Então perceba que a variável aqui ela ficou única. A variável ela ficou única em θ ST. Então eu só vou dar uma distribuída aqui, reorganizar. Nada mais que eu vou fazer. Olha só que vai virar isso aqui, ó. Eu só distribuí aqui, ó, multipliquei aqui o R com o R ao quadrado, né? Não fiz grandes modificações, mas ficou claro aqui que ficou tudo em função de delta ST. Percebam que estamos na estática ainda, viu, gente? A gente nem chegou na dinâmica, estamos na estática. Bom, então isso aqui eu chamei de expressão 1. A gente vai utilizar essa expressão posteriormente, ó. Eu até sempre destaco. Expressão importantíssima. Diria imprescindível até. Ela será usada posteriormente. Tá bom? Então vamos continuar. Vamos lá. Então, a análise estática termina aqui. Ela finda aqui. Matamos a estática.
Só que temos a dinâmica. Por quê? Vibrações é dinâmica. Então vamos fazer aqui a estática, né, que a gente já fez. Agora a gente vai superpor a dinâmica. A estática a gente já matou. Agora a gente vai superpor, vai agregar o olhar dinâmico para o problema, que é o nosso interesse final aqui. Uma vez que a gente quer escrever a equação do movimento, né? Do movimento. Então bora lá. Então olha só, o que vai mudar, gente? O que vai mudar? Vamos lá. O diagrama ele vai ficar quase igual. A gente vai aproveitar tudo que a gente fez na estática, não vai ser perdido, não. Alguns valores que vão mudar. Mas a disposição das forças, o layout aí não vai ser alterado. Vai ter algumas pequenas alterações, mas o layout é o mesmo. Então perceba, olha só. Primeiro, a gente tem um checklistzinho. Se a gente quer fazer um diagrama que contemple a dinâmica, a gente tem um checklist pré-DCL, que eu diria, né? Com relação à dinâmica. A estática já está toda ali, agora com relação à dinâmica. Como é que é esse checklist? A gente já tratou isso, né? Então a primeira dela é tirar a foto. Eu coloco entre parênteses, que é como... só para uma analogia, que você tirou a foto para a dinâmica, que eu assumi como resolvedor do exercício, é que ele girasse no sentido horário também, coincidindo com o que já aconteceu na estática. Mas eu poderia perfeitamente fazer o contrário. E ia chegar no mesmo resultado, viu, gente? Isso que eu gosto de deixar claro. Então eu tirei a foto. Pá, tirei a foto, tá aí a foto. E eu optei, tá escrito aqui, ó, optei pelo sentido horário, SH. Tá bom? Outro ponto do checklist pré-DCL. Nomear pontos notáveis. Isso já foi feito, então a gente vai aproveitar. A gente nomeia aqui, qual que é o ponto notável aqui para nós? Para esse exercício? É o ponto de giro. Né? O ponto que está aqui, o pivô fixo, né? Em torno do qual giram barra, disco e massa pontual solidariamente, ele foi batizado de O. Isso é extremamente importante, viu, gente? Extremamente importante. E por fim, eu atribuí qual parte do sistema é o motor, perceba o motor entre aspas, ou seja, aquele que está promovendo o movimento, a dinâmica, né? Quem que é o motor? Então, mais uma vez, eu resolvedor do exercício, optei que o disco está sendo um motor, ele que está, entre aspas, originando o movimento, no sentido horário. Beleza, então matei o checklist, está aqui, né? Vocês vão ver que girou mais um pouquinho. Então, olha só. Então, vamos continuar o exercício. Vamos continuar o exercício. Então, olha só. Olha o que apareceu aqui, ó, que está piscando. Apareceu o θ, sem índice, ou seja, é o θ da dinâmica. Esse é o θ da dinâmica. Perceba que o θ da dinâmica ele está sendo contado a partir do θst, que é a minha posição de equilíbrio estático. Então, ou seja, girou o da estática mais o da dinâmica, que está aqui no θ roxo. E da mesma forma, esse giro θ ele vai impactar na translação também do carrinho, com acréscimo aqui na coordenada. Então, olha só. Olha o x piscando aqui, ó. Então, aquele θ aqui da dinâmica, ele fez surgir um x da dinâmica. Também, o x está sendo contado a partir da deformação estática ΔST. É assim que funciona. E é assim que deve funcionar. Tá bom? Então, perfeito. Então, isso vai ter... Qual que vai ser o impacto disso aí? Em algumas grandezas vai mudar. A maioria não. Mas algumas grandezas vai mudar e vamos ver quais são as grandezas que vão sofrer esse impacto devido à dinâmica. Então, olha só. Primeiro aqui é a força, olha só. A força elástica. A força elástica lá na estática, ela era só K ΔST. Só que como tem a dinâmica na jogada, então vai ser o ΔST que eu já tinha lá da estática, mais o X da dinâmica. Então a mola deformou o da estática mais um pouquinho da dinâmica. Está aqui. Então a minha força elástica está aqui, ela sofreu um acréscimo. Da mesma forma, como a barra aqui, ó, ela sofreu uma inclinação adicional, o meu braço de momento aqui, ó, para a força peso da barra, ela também vai sofrer uma alteração. Olha só. Olha o que aconteceu aqui, ó, tá piscando aqui, ó. O braço de momento aumentou. Ou seja, vai ser o braço de momento que eu tinha na estática, mais um acréscimo aqui da dinâmica.
Então perceba que ficou maior. Se vocês voltarem o vídeo, você vai ver que esse segmento aqui ficou maior. E tinha que ser, né? E tinha que ser. Tá bom? As demais forças não sofreram alteração. Não sofreram alteração, né? Os demais grandezas. Então tá montado aqui o meu diagrama da dinâmica. Tá bom? Então vamos dar continuidade aqui, ó. Braço de momento. E olha só o que tá, eu destaco que está piscando aí na tela, ó. Então, é só para reforçar que a minha origem para a dinâmica está nesses segmentos que estão piscando aí, ó. E onde que está posicionada? Justamente na parte da deformação estática. Então, a minha dinâmica ela ocorre depois que a estática ocorreu. Essa é a minha origem para a dinâmica, tá bom? Isso aí a gente chama de posição de equilíbrio estático. Tá aqui, ó. Tá piscando aí na tela de vocês também, ó. Posição de equilíbrio estático. Isso é muito importante. Então, perfeito. Tá montado aqui o meu diagrama de corpo livre da dinâmica. Ele sofreu só essas pequenas alterações. Então, vamos dar continuidade aqui. Da mesma forma, a gente tem dois DCLs também, viu? DCL da parte da rotação e DCL da parte da translação. Então, a gente vai aplicar a segunda lei de Newton, né, para a rotação do conjunto, tá? Do conjunto. Então, como é que a gente postula a segunda lei para a rotação? Vai ser um somatório de momentos, né, totais, né? O somatório já é total, né? Já vai ser o somatório de momentos em torno do ponto O, daí a importância da gente batizar os pontos notáveis, que é igual a JO vezes a aceleração angular, que é θ 2 pontos. Onde JO é o momento de inércia de massa total do sistema, total, tá bom? E sentido também horário positivo. Tá? Então, o que vai dar momento aqui? Vai ser as coisas que vão gerar momento aqui, ou seja, as forças, né? São as mesmas que a gente viu lá na estática, só que vai ter uns acréscimos inerentes aqui, né? Então, o que vai gerar momento aqui? As reações de apoio não geram momento, a gente já viu, porque o braço de momento é zero, mas vai gerar momento a força-peso M4G, M2G, M3, ó, M2G não gera não, porque está no ponto. Então, quem vai gerar? M3G, M4G e esse Fzinho aqui. Então vamos lá. Da mesma forma, ó, M4GR não alterou. Lembrando, gente, que esses deslocamentos aqui a gente exagera no esquema do DCL para efeito didático, obviamente. Porque na prática esses deslocamentos aí para vibrações, sobretudo para vibrações lineares, os deslocamentos são bem pequenos. Muitas vezes assim, não dá para notar olho nu, mas ele ocorre. Tá? Então olha só, não houve modificação no momento devido à força M4G vezes R, então o momento está aqui positivo porque concorda com o sentido horário. Da mesma forma, concorda com o sentido horário o momento devido à força peso da barra, né, concorda com a alteração aqui que teve um acréscimo da dinâmica. Tá aqui, ó. Ó o braço de momento aqui, ó. O braço de momento tá aqui, tá aqui. Força vezes braço de momento. E ultimamente aqui a força de atrito, né, que faz que o momento gerado por ela contraria a minha referência inicial, sentido horário. Então é menos FR, também não alterou. Que é igual ao JO vezes a aceleração angular. Tá? Então essa aí, eu vou deixar reservada aí, é a expressão 2. Então, a gente agora vai aplicar a segunda lei para a translação, que é esse diagrama de corpo livre aqui de baixo, da translação. Então, como é que a gente coloca, né, postula a segunda lei para a translação? Vai ser mais simples ainda, é mais natural para a gente. Que vai ser somatório das forças na direção x, o índice x aqui, né, que é horizontal, que é igual a massa, no caso aqui é a massa desse carro, que é m1, vezes a aceleração dele, x 2 pontos. E positivo, por que positivo? Positivo porque está apontado para a esquerda. O que está para a esquerda aqui é positivo, devido ao acoplamento cinemático, né? Eles são acoplados, né? Girou no sentido horário, obrigatoriamente, e a parte que gira é o motor, obrigatoriamente, e vai obrigatoriamente vai mover o carrinho para a esquerda. Tá bom? Então vamos lá. Força de atrito, ela concorda, então positivo aqui, e a força elástica, ela discorda. Tá aqui, menos K, delta ST mais X, que é igual M1 x 2 pontos. Perfeito. Da mesma forma, ó, tem F aqui em cima e F aqui embaixo. Então o que eu fiz? Eu só isolei F aqui, ó. E quando eu isolo F, eu gero uma terceira expressão aqui que eu vou reservar. Então já fica claro aqui
Qual que vai ser o artifício utilizado aqui? Eu simplesmente vou substituir esse f aqui na expressão 3 na expressão do f da expressão 2. É muito natural a gente imaginar isso aí. E é isso que a gente vai fazer, exatamente isso que a gente vai fazer. Tá bom? Então vamos lá. Então, da mesma forma que ocorreu lá na estática, tem uma relação entre os deslocamentos linear e rotacional dinâmicos agora, né? Lá a gente tratou, que viu que o ΔST, vocês voltem o vídeo, vocês verão, ΔST é igual a R θ ST. Aqui agora é a parte da dinâmica, ó. Aqui agora é o X, que é igual R θ. Tá bom? E como a gente vai precisar de aceleração, que tem x dois pontos, então x dois pontos, né, R é constante, deriva só o θ, deriva duas vezes, θ dois pontos. Então, eu tenho isso aqui que a gente chama de vínculo cinemático, né? Então a gente tem a relação entre os deslocamentos linear e rotacional. E perceba, né, esse sistema é de 1 grau de liberdade. Por quê? É só reforçar esse conceito. Porque o que nos permite quantificar a quantidade de graus de liberdade é a quantidade de coordenadas independentes que me permite descrever completamente o sistema. Grifem o independentes. Então só tem uma independente aqui. Ou eu escrevo x em função de θ, ou eu escrevo θ em função de x. Então só tenho uma coordenada independente. Então, portanto, 1 GDL. Então, continuando, né, aquilo que eu já adiantei, substituindo a expressão 3 na expressão 2, a única coisa que eu fiz. Então, o que está entre colchetes aqui é justamente a expressão 3, que eu coloquei dentro da 2. Gente, agora não é nem física mais, agora é fazer conta. Nesse momento aqui é fazer conta. Então a gente vai pegar e fazer as substituições pertinentes. Então o que dá para a gente fazer? Olha só. A gente tem θST, tem x dois pontos, tem θ dois pontos, tem ΔST. E a gente viu lá no começo do exercício que a gente quer escrever, lá no enunciado, no primeiro slide, a gente quer escrever a equação do movimento com respeito à variável, né, ou à coordenada θ. Então a gente precisa comunizar isso aí. E é simples, né? Como a gente tem as relações que vinculam o θ e o x, né, e a gente tem essa aqui também, que a gente já viu lá atrás, que eu acabei de mencionar aqui, então a gente vai substituir essas expressões adequadamente. De que forma? Olha só, a gente vai substituir o ΔST aqui, a gente vai substituir o x aqui no lugar de direito dele, e o x dois pontos a gente vai substituir aqui. Então é justamente isso que vai ser feito agora. Vou fazer essas substituições. Fazendo essas substituições, agora vocês podem perceber, fica muito claro aqui, que está tudo em função de θ. Tudo em função de θ. E ΔST é a parte da estática. Mas é tudo θ. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai expandir isso aí. Agora é manipulação algébrica aí. Mais uma vez, é matemática. Já deixou de ser física essa parte aqui. Então eu fiz isso aqui. Saí distribuindo, expandindo. Olha só. Distribuir. E deu essa expressão toda aí. Agora a gente chegou ao momento mágico, sem exagero da expressão, o momento mágico do problema aqui, que vai culminar na resposta. Então olha só, tá aí essa expressão. Mas olha só, vamos puxar da memória. Vocês se lembram que eu tinha uma expressão lá da estática? A última expressão que a gente deduziu lá na estática do problema, que eu falei que é importantíssima, que tem que ser guardada, a gente vai utilizar ela aqui agora. Olha que interessante, né? Eu coloco aqui, ó, lembra-se dessa expressão deduzida lá na estática? Qual que era aquela expressão? Não, eu recobro a memória aqui, ó. A expressão era justamente essa aqui. A expressão era justamente essa. Né? A gente guardou ela para quê, né? Opa, agora chegou a hora de utilizá-la, né? Então, olha só, a gente tem essa expressão aqui e tem essa que vem lá da estática. Olha que interessante que vai acontecer aqui agora. Ó, olha só, eu tenho esse termo M4GR. E lembre-se, gente, quem que é esse M4GR? É justamente o M4, é a massa pontual, ou seja, é o momento devido à força-peso da massa pontual. E onde está essa massa pontual? Ele tá, quando está na posição de equilíbrio, de projeto, né, ele está na horizontal. Ou seja, a linha que une o centro de giro do sistema até a M4, ela é na horizontal. Então guarda essa informação, ó. M4G é o peso daquela bolinha, vamos exagerar, da esferinha lá na periferia do disco. Tá?
E olha só que interessante. Ele aparece aqui também na estática, ó. Ele aparece aqui. Perfeito? Ótimo. Vamos andar. Olha só que interessante. M3G L sobre 2 θ ST, ou seja, tudo que é ST tem a ver com a estática. Isso aqui é o momento, né, devido à força-peso da barra, né, que promoveu a deformação estática, por causa do ST aqui. Olha que interessante. Ele aparece aqui embaixo também, ó. Ele aparece aqui embaixo. Ok, vamos andar. Vamos aqui procurar, olha que interessante. Pau, olha aí. K R ao quadrado θ ST. Menos, né? Olha que interessante. Menos K R ao quadrado θ ST. Guarda essa informação, né? M4G é a força-peso da bolinha que está na periferia do disco e que na posição de projeto está na horizontal. Quanto que vale essa continha aqui, ó? M4GR, M3GL sobre 2 θ ST, menos KR2 ao quadrado θ ST. Isso vale zero, ó. Isso é zero. De onde que eu tirei isso? Do Cartola? Não, da estática. Tirei lá da estática. E a estática desse problema, viu? Não é um problema estático geral. Não, é desse problema. Então é nulo. Ora, se essa continha aqui é nula e ela aparece na expressão de cima, olha que interessante. Esses três termos, ele vai para o vinagre. Por que vai para o vinagre? Porque essa expressão aqui, ó, é nula, vem lá da estática. Então eu posso jogar isso para o vinagre, vai para o sal, some, evapora. Perfeito, matou. Agora vamos reorganizar o que sobrou. A gente reorganizando o que sobrou, né? A gente rearranjando, ó, com respeito à variável θ, como eu já adiantei, que é do enunciado do exercício. Olha como é que enxugou aí a expressão. Agora eu quero que vocês me digam onde é que está o momento devido à força-peso M4 lá, que é a massinha pontual que está na periferia do disco e que na posição de projeto está na horizontal. A força-peso sumiu? Não. Ela não sumiu. Ela sumiu da expressão. Ela existe. Eu gosto de reforçar isso para a gente não ficar com aquela ideia. Ah, não, por que não considera? Não, considerou, a gente considerou, você viu? Lá do começo do exercício veio considerando. Simplesmente a gente chegou à conclusão que algumas coisas, dependendo da configuração do seu problema, elas vão sumir e outras vão sobrar. Tá? Elas vão sobrar. Não, mas aquela massa M4 não vai contribuir de nenhuma forma? Vai. Vocês vão ver. Vamos continuar no exercício aqui. Vai contribuir sim. Então olha como é que ficou mais enxuta. Eu poderia parar o problema aqui. Mas o que está faltando? Ó, está faltando eu calcular quem que esse J. Se eu não calcular isso aqui, eu não calculo. A equação não está completa. Ela não está completa. Então vamos calcular o momento de inércia total do meu sistema. Está faltando calcular isso aí, ó. Então vamos calcular. Então olha só. O sisteminha está aqui, ó. É só para recobrar a memória aí, ó. Eu tenho três coisas que giram, três elementos que giram em torno de um ponto comum, ponto O, e o carrinho que translada aqui. Tá bom? Eles têm um acoplamento devido ao não deslizamento do contato. Tá bom? Então eu tenho uma barra que gira, um disco que gira e uma massa pontual que gira. Então vamos lá. Então o momento de inércia total vai ser a somatória do momento de inércia de cada coisinha que gira. Cada coisinha que gira. Então vamos lá. Olha o ponto O lá, que é em torno do qual as coisas giram aí. Então do disco. Olha só, o momento de inércia do disco, gente. O disco, ele gira coincidentemente. O CG do disco, ele é coincidente com o ponto O, que é o ponto de giro. Então é de tabela. O momento de inércia de um disco, isso aqui é tabelado, viu, gente? É meio da massa do disco, seu raio ao quadrado, tá aqui. Então já está calculado aqui direto o meu momento, a contribuição do disco para o momento de inércia. Né? Agora, para massa pontual, o próprio nome fala massa pontual, é como se fosse um ponto. O momento de inércia da massa pontual também é tabelado, é mais simples ainda. Em torno de O, né? É a sua massa vezes a distância que o separa do centro de giro, que é o próprio raio. Então vai ficar M4
R ao quadrado. Olha que interessante. Viu que eu perguntei alguns segundos atrás? Mas como é que, professor, mas como é que a massa M4 não vai contribuir de forma nenhuma? Vai. Olha a contribuição dela aqui, ó. Olha a contribuição dela aqui para a resposta. Mas é a contribuição da massa, não do peso. Tá? Mas ela contribui. Você não vai lá e tira de forma por magia, né? Vai ter contribuição. A força-peso dela é outra coisa. Mas a massa, aqui é a contribuição da massa aqui, ó. Tá bom? E por fim, temos o momento de inércia da barra. O momento de inércia da barra. Percebam que, como a barra é homogênea, o CG dela é no meio. Então o CG dela não é coincidente com o ponto de giro. O ponto de giro da barra é na extremidade dela. Então aqui, obrigatoriamente, eu vou ter que lançar a mão do teorema dos eixos paralelos. Teorema dos eixos paralelos. Muito conhecido também como teorema de Steiner. Teorema de Steiner, tá? Mas ele é mais famoso por teorema dos eixos paralelos mesmo. Então a gente vai ter que lançar a mão dele para fazer a transferência da inércia. Então vamos lá. Como é que é postulado o teorema dos eixos paralelos? No caso da barra. Então o J da barra em relação a O vai ser igual o J da barra em relação ao seu CG, e isso é tabelado. Tá? Isso aqui é tabelado. Para essas geometrias mais comuns é tabelado, viu? Mais a massa da barra vezes o D barra ao quadrado. O que é o D barra ao quadrado? O que é D barra ao quadrado? É a distância que separa o CG do ponto de giro. Que nesse caso aqui vai ser L sobre 2. E ao quadrado, né? Então vamos fazer essa continha aí. Olha só. Então vai ficar 1 sobre 12... massa M3, que é a massa da barra, L ao quadrado. Isso aqui é o de tabela, que é o momento de inércia da barra em torno do seu CG. Mais a sua massa vezes a distância que separa o centro de giro ao CG, que é L sobre 2, isso tudo ao quadrado. A gente fazendo essa conta aí, a gente vai chegar à conclusão que o momento de inércia da barra, né, o momento de inércia de massa da barra, é 1/3 de M3 L ao quadrado. Então tem todas as contribuições, todas as massas contribuem. Inclusive a massa M4, né, que é aquela que a gente ficou espantado aqui, porque não apareceu aqui. E a gente provou, por A mais B, que por que ela não participa da resposta. Por que ela não participa da resposta. Então, pessoal, qual que é a grande mensagem desse exercício aqui, né? Podem confiar, né, naquelas observações que eu fiz lá nas aulas introdutórias de vibrações, né, que é a parte de introdução e parte de rotação, né, que tem algumas dicas lá para a gente abreviar esforço. Para quê? Ganhar tempo. Simplesmente para ganhar tempo. A gente precisa entender o porquê. Então, uma vez quando a gente entende o porquê, a gente aplica com segurança, a gente deixa de ter aquele medo de aplicar. Então, esse exercício aqui, eu até gostaria de agradecer a discussão com os meus alunos, né, que foi na quarta-feira tivemos aula e teve muita discussão, uma discussão rica até, em prol do entendimento. Eles estavam ávidos por entender e eu ávido para explicar. Então meu objetivo com esse exercício aqui é assim, a gente desmistificar de uma vez por todas que aquelas observações que eu fiz lá, elas valem. Agora é facultado ao aluno ou ao resolvedor do exercício escolher a abordagem que ele quiser. Qual que é o ônus? Qual que é o ônus da gente fazer toda hora a gente considerar estática e dinâmica, né? Fica comprido o exercício, fica longo. Fica longo. E quanto mais longo fica a coisa, a gente começa a potencializar a chance de errar. Tá? Agora que a gente entendeu que hora que uma massa entra, que hora que uma massa não entra, a gente pode aplicar aquilo lá com segurança. E se vocês fizerem essa metodologia que eu resolvi aqui hoje, para qualquer exercício, vai dar certo. Vai ficar mais longo, mas dá certo. Vai dar certo. Viu? Então pode ficar tranquilo. Eu vou, mais uma vez, eu lá no início do exercício falei, vou deixar os cards aí da aula 1 e 2, né, para quem é novo aqui no canal e queira apreciar o material, para vocês verem que aquelas observações realmente são válidas. E pode aplicar com segurança, vocês estão vendo aqui. Tá? Vocês estão vendo aqui. Bom, então vamos lá. Olha que interessante aqui, né? A resposta final, então, resposta final é essa aqui. Com respeito à θ, viu, gente? Ó, respeito à θ,
Tá aí a minha equação do movimento escrita, né? Agora, para ficar completa, é assim, ó. Resposta final, equação sendo J0 valendo isso aí, ó. Agora sim, né, se fosse uma prova, resposta 100% correta. Se a pessoa resolver só essa parte aqui, como tá, eu já adiantei, é a parte, né? Tá correto? Sim, mas é uma parte. Para ficar 100%, tem assim, resposta final, a equação é essa, sendo J0 igual a isso aqui. Agora sim está 100%. Agora vem a questão, né? Como sistema de um grau de liberdade, lembra-se quando eu falei que eu posso escrever tanto com relação a x ou θ, porque eu tenho a expressão que me permite vincular as duas variáveis? Então olha só, né? E se eu optar por escrever a equação do movimento com respeito a x? Era uma opção minha. Se o exercício, né, se for um concurso, uma prova, se lá impuser qual variável, você tem que escrever aquela. Mas se ele falar nada, escreva a equação do movimento. Se você escrever dos dois jeitos, tem que aceitar os dois. Tá? Então, lembrando dessas expressões, né, que eu acabei de falar. Então, se a gente pega essas expressões aqui e substituo lá em cima, ó. Se eu substituo ali em cima, eu vou escrever minha equação com respeito a x. Olha só que interessante. Aí, ó. Eu substituí, está aqui substituído. Aí eu dou uma distribuidinha só para melhorar. Aí. A equação agora escrita com respeito à variável x. As duas têm a ver com o mesmo sistema. Só mudou a variável. Né? As duas, no final das contas, vai te entregar o mesmo comportamento dinâmico, a mesma resposta, a mesma cara. Tá bom? A mesmíssima. Certo? Agora, só para a gente reforçar um conceito que eu sempre gosto de reforçar, é com relação a isso aqui, ó. Você se lembra que a gente pode escrever a equação do movimento, a gente pode normalizar pela massa equivalente, divide tudo pela massa equivalente, a gente chega nessa expressão aqui, ó. E que vai ser x2 ponto mais ômega n ao quadrado, né, que é essa razão, que igual a zero. Então, se eu quiser, por exemplo, conhecer a frequência natural do meu sistema, como é um grau de liberdade, ela é única, né? Eu costumo dizer que a frequência natural para o sistema de um grau de liberdade é o CPF dinâmico do sistema, que só tem aquele. Todo sistema tem e é único, é do sistema. Tá? Então vamos lá. Olha que interessante. Ó. Tudo que acompanha a aceleração, já falei isso nas aulas lá, ó, tudo que acompanha a aceleração é minha massa equivalente. E tudo que acompanha o meu deslocamento, seja ele angular ou linear, é minha rigidez equivalente. E aqui embaixo não é diferente. Ó. Tudo que acompanha a aceleração é a massa equivalente. E tudo que acompanha a rigidez, a minha rigidez, tudo que acompanha o deslocamento é a minha rigidez equivalente. Então, acompanhou a aceleração é massa equivalente, acompanhou o deslocamento é rigidez equivalente. Para que serve isso, né? Olha só. Então, se eu pego, se eu quiser calcular a frequência natural, a gente sabe que ômega n ao quadrado é justamente essa razão da rigidez equivalente pela massa equivalente. Então, é só tirar a raiz disso aí, eu tenho a minha frequência natural. É sempre assim. Independente do tamanho do que tiver entre parênteses, colchete aqui, no final das contas, você vai calcular a frequência natural dessa forma aí. Tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, assim, de verdade. Eu acho que vai dar uma clareada boa, vai aumentar o nível de segurança de vocês com relação ao emprego daquelas observações. Pode usar sem medo, tá? Pode usar sem medo que dá certo. Então, aqui com esse exercício, igual eu costumo dizer, eu sempre aprendo com o aluno, sempre aprendo. Então, me obrigou a fazer um formato aqui para a gente desmistificar isso aí. E eu espero ter conseguido alcançar esse objetivo, tá? Grande abraço, até o próximo vídeo, compartilhe esse material aí, né? Revejam os outros vídeos para dar uma reforçada e até um próximo vídeo.